E logo depois do anúncio dessas mudanças na PEC dos precatórios, o mercado financeiro reagiu. A Bolsa de Valores de São Paulo registrou uma queda de quase 3%. As empresas perderam bilhões de reais em valor de mercado, entre elas a Petrobras. Para repercutir os efeitos práticos na economia e as expectativas com a possibilidade do governo furar esse teto de gastos, a gente conversa agora com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Maílson, muito bom dia, ministro. Obrigado pela gentileza de atender o convite da Jovem Pan para falar sobre esse tema que é muito polêmico, porém necessário para a gente poder resolver a situação do país, principalmente no momento pós-pandemia. E aí eu pergunto ao senhor, essa movimentação toda do mercado, essa instabilidade, para além de uma mudança na equipe econômica, ela está relacionada à figura de Bruno Funchal, que era uma pessoa muito bem vista pelo mercado? Não, certamente isso piora a avaliação, né? Mas, na realidade, a motivação básica para esse comportamento dos mercados de ativos, bolsa e dólar, são as incertezas, né? O mercado financeiro, sobretudo de curto prazo, não toleram incerteza, não toleram imprevisibilidade, né? Porque isso gera um risco muito grande para as suas aplicações. As regras podem mudar da noite para o dia, gerando prejuízo, né? E a percepção aqui é de que o ministro da Economia enveredou por um caminho populista, submetendo-se à vontade do presidente Bolsonaro, cujo objetivo é a reeleição. E, nesse sentido, a percepção dos mercados é de que o ministro, ele cuida mais do programa de furar o teto de gasto, é simplesmente surpreendente para um ministro que se diz ultraliberal, né? É bom lembrar que há poucos meses atrás ele acusava de furar-teto o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que ia ampliar os investimentos e computá-los fora do teto. Agora é ele próprio quem fura o teto, que pede licença para gastar. Isso é um choque, né, para quem apoiava as ideias do ministro Paulo Guedes e estava confiante de que iria levar adiante um poderoso conjunto de reformas. E, claro, a saída de pessoas importantes do Ministério agrava esse quadro de incertezas, esse quadro de dificuldade do país nesse momento. Ministro, o senhor acredita, então, que a saída desses integrantes da equipe econômica tem relação com o medo de, lá na frente, se deparar com uma ação judicial, com uma improbidade administrativa, por erros cometidos pela equipe econômica, como, por exemplo, furar um teto de gastos? Eu diria que não, né? Porque geralmente eles seriam responsabilizados. Na minha avaliação, o que pesou foi o incômodo com as posições do Ministério da Economia, que são contrárias àquilo que eles pensam. Segundo lugar, a questão da biografia. Eles querem preservar sua biografia, eles têm uma carreira pela frente, e todos eles são pessoas de altíssima qualificação. Eles não chegaram lá por indicação de um deputado ou de um senador. Chegaram lá porque são competentes, tinham experiência no setor público, tinham uma boa bagagem intelectual, e, nesse sentido, é uma perda. Além do mais, como a situação se agrava e o lado político tende a prevalecer cada vez mais sobre as decisões econômicas, o governo vai ficar com dificuldade de atrair talentos para o governo. Qual é o talento que, neste momento, sopesando todos os riscos, as dificuldades, se juntaria ao governo? Provavelmente o governo vai ter que buscar gente de casa. Será a prata da casa de onde virá a substituição dessas 4 da equipe. O senhor falou sobre essas medidas populistas, né? Eu gostaria de enumerá-las, se o senhor me permitir, como, por exemplo, esse Auxílio Brasil é uma dessas medidas. O auxílio aos caminhoneiros é uma outra medida, ou seja, o governo anuncia para agradar a um determinado grupo, porém não aponta de onde vem o recurso para aplicar aquele projeto? É isso mesmo, com agravante, né? As medidas têm nítido propósito eleitoreiro. Quer dizer, o objetivo do presidente, com o apoio do seu ministro da Economia, é recuperar a sua popularidade, particularmente nos segmentos menos favorecidos, que recebem o auxílio do Bolsa Família, né? Particularmente no Nordeste. Em segundo lugar, os caminhoneiros, que é um grupo muito fiel
de apoio ao presidente da República. E mandou-se para o espaço a responsabilidade fiscal, porque a lógica do teto de gasto, ela foi, pela proposta do ministro Paulo Guedes, né, a licença para gastar, ela fura a lógica do teto de gasto. Não é que acabou o teto de gasto, ele perdeu a substância, a definição teórica, digamos assim, dele. Qual é a ideia? É que o Brasil vinha numa trajetória suicida de crescimento anual da despesa pública, em média 6% acima da inflação. Está errado em algum momento, como se diz, ia bater no muro. Tanto a questão da despesa excessiva, quanto como se financiava isso, que é através de dívida pública. Não é? Então, era preciso uma parada, um freio de arrumação, digamos assim, e levar 10 anos para pensar como fazer para dar sustentabilidade ao orçamento público brasileiro. Não é? Então, o que o ministro... quais eram as despesas controláveis? Aquelas sobre as quais o governo tinha ação. E, portanto, teria que ficar fora do teto aquelas sobre as quais o governo não tem ação e cujo valor é imprevisível. Por exemplo, transferências constitucionais a estados e municípios para os fundos de participação. Elas dependem de um percentual do imposto de renda e do IPI. Ora, se a arrecadação sobe, essas participações vão subir e, como é classificado como despesa, não podia ficar no teto de gasto. Outro exemplo, um momento importante para a democracia é o das eleições. E, portanto, não se sabe quanto vai gastar nas eleições. As verbas do Tribunal Superior Eleitoral ficaram fora do teto de gasto. Agora, o que o ministro está propondo é uma despesa previsível, derivada de uma ação política do governo. Eu quero duplicar o valor do salário, do Bolsa Família. Metade permanente, sim. Metade com um auxílio temporário. E, curiosamente, até o fim de 1922, que é exatamente o período eleitoral. Nesse caso do gasto, uma despesa que ele controla, porque ele poderia fazer essa despesa compensando com outros despesas, cortando outras despesas. Por exemplo, por que não cortar as emendas do relator? São bilhões de reais, isso é uma excrescência institucional, atribui-se a um membro do parlamento, um deputado ou um senador, o poder de indicar onde aplicar os recursos do orçamento. Isso é jabuticaba, não tem canto nenhum do mundo. A execução do orçamento é tipicamente uma responsabilidade do poder executivo, mas sem transparência, sem os cuidados, a prudência, não tem projeto, não tem análise, e, portanto, com elevado potencial de corrupção. Já corre em Brasília, né, o ato de que estão cobrando 20% a 30% para indicar essas emendas. E tem uma que já está sob suspeita, que é a compra superfaturada de tratores, né, o ano passado. Portanto, tudo isso, né, é uma confusão geral e uma percepção de desarranjo, né, além, finalmente, me permita concluir, não é, com um certo grau de amadorismo, de atropelo. Por exemplo, quando o ministro anunciou o pedido de licença para gastar, a Bolsa destacou, como você falou, né? O dólar subiu. No outro dia, o presidente se assustou e de manhã ele disse assim, não vai ser dentro do teto. De tarde, o ministro disse que não ia ser dentro do teto. O ministro da Cidadania adiou o anúncio do novo programa, porque ele não tinha ainda os detalhes. No outro dia já tinha os detalhes. Então, realmente é uma confusão geral que complica muito mais a percepção de risco dos participantes do mercado. O senhor fala sobre essa confusão e um certo amadorismo, apesar de toda a experiência dessa equipe econômica. E aí, ministro, o brasileiro, quando ele quer comprar um carro novo, ele tem que se programar. O querer não é poder. Eu preciso economizar de um lado para poder ter ali na frente uma outra coisa, ainda mais no momento de pandemia. Eu pergunto ao senhor, é a falta de experiência, é a pessoa atabalhoada, é a falta de uma liderança. Nós tínhamos o ministro Guedes como uma pessoa que vinha numa toada muito importante, segurando a economia. Em que momento o ministro, a figura do ministro, perde o seu poder de decisão? É quando surge, por exemplo, um período eleitoral? Olha, William, em primeiro lugar, tem que ressaltar as qualidades intelectuais do ministro. Ele é uma pessoa
altamente preparada para exercer esse cargo, tem uma bagagem acadêmica invejável, um doutorado por uma das melhores universidades do mundo, uma experiência vitoriosa no mercado financeiro. Mas o setor público é outra coisa, é outro ambiente, no sentido de ele subestimou as dificuldades institucionais, políticas, culturais, a aprovação e implementação de uma ousada, digamos assim, agenda liberal. E quando é que a coisa começa a mudar? Quando ele começa a perceber, a meu ver, pelo menos, posso até estar equivocado, de que ele calculou mal, né? Juntou quantidade em lugar de qualidade, 5 ministérios não. Isso deve ter gerado muitas disfunções, né? Eu passava 14 horas trabalhando como ministro da Fazenda. Como é que vai trabalhar com 5 ministérios, mesmo que a situação seja melhor hoje, né? E a partir de um certo momento ele deve ter percebido que era muito mais difícil do que ele imaginava e, portanto, ele precisava de um novo mandato do Bolsonaro para implementar a sua agenda liberal. E, nesse momento, ele vai migrando para se tornar um cabo eleitoral do presidente, mais do que um defensor de uma agenda correta, porque a agenda dele é correta. A agenda liberal do ministro Paulo Guedes tem total meu apoio, né? Eu acho que não tem razão nenhuma, nem estratégica, nem política, nem institucional, para ter empresa estatal no Brasil, salvo casos muito raros, como o do BNDES e da Embrapa. Então, o ministro agora, a aposta dele é que ele vai ter um segundo período para aí sim implementar a sua agenda. E nesse processo, ele vai perdendo credibilidade, porque as pessoas que acreditavam nele o enxergam agora como a serviço de um projeto que é o oposto das ideias que ele defendia no campo fiscal. Nós estamos com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ministro, eu vou convidar 2 comentaristas da Jovem Pan para participar deste bate-papo, já que o senhor falou sobre essa mudança estratégia do ministro da Economia, justamente indo para um lado mais político e trabalhando para mais um mandato de Jair Bolsonaro para que ele possa aplicar a sua agenda. Eu queria convidar agora os comentaristas José Carlos Bernardes e Fábio Piperno, justamente sobre esse cenário político. Piperno, o ministro está à sua disposição. Por favor, suas considerações em relação ao que você ouviu até agora e sobre essa mudança de rumo. Bom dia, William, ministro. Ministro, há mais ou menos 20 dias, eu li um artigo do senhor, se não estou enganado, no jornal O Estado de São Paulo, em que o senhor falava exatamente das expectativas do mercado em relação a Bolsonaro e a Lula. E o senhor chamava atenção para o fato de que hoje setores importantes do mercado, embora considerem o ex-presidente Lula uma alternativa indesejável, estariam dispostos a até apoiá-lo contra Bolsonaro por achá-lo até um pouco mais previsível. A partir de tudo isso que tem acontecido nos últimos dias, o senhor reforça essa avaliação? Olha, eu só reforço. Na verdade, a afirmação é parecida com essa. Eu disse assim, na hipótese de um segundo turno com Lula e Bolsonaro, participantes do mercado podem decidir votar em Lula, diante da percepção de que conceder um segundo mandato a um presidente despreparado, incapaz de liderar o país no rumo que nós precisamos, é inaceitável, como disse o empresário. O Lula é indesejável, como esse mesmo empresário falou, não é uma saída alvissareira, mas o Lula tem mais pragmatismo, mais conhecimento, capacidade de mudar, de liderar, não é? O Lula é capaz de levar para o governo figuras, vamos dizer, de centro-direita e de direita, como ele fez no primeiro mandato. Depois ele se perdeu no segundo mandato, mas no primeiro mandato, é bom lembrar, a figura do Ministério da Fazenda, Joaquim Levy e Marcos são economistas de nomeada, da maior competência, da credibilidade, né? Empresários do nível do Furlan, do Roberto Rodrigues, foram ao seu governo, e convidou um empresário de prestígio e muita credibilidade para ser o seu vice-presidente. É um presidente pragmático, né? Ele visa mais, vamos dizer assim, a fortalecimento do governo do que enveredar numa coisa populista como essa agora. É bom lembrar que no primeiro mandato do Lula, ele continuou as políticas econômicas do Fernando Henrique Cardoso, que ele considerava neoliberais. Então, nesse sentido, a experiência com Lula é melhor do que a experiência com Bolsonaro. Em outras palavras,
o indesejável é melhor do que o inaceitável. Bom, com a palavra, ministro José Carlos Bernardi, nosso comentarista. Bom dia, ministro. Queria saber do senhor aí a respeito de que no passado nós tínhamos uma máquina pública e estatais deficitárias. Hoje elas estão superavitárias na sua maior parte, né? E nós temos um governo austero com relação à corrupção, nenhuma notícia de corrupção, apesar de a CPI insistir que houve corrupção numa vacina que não foi comprada. Só isso já não irriga mais os cofres do governo para sustentar, inclusive, para sustentar a justa distribuição de renda que o Brasil precisa. O senhor abriria a mão de ter um governo austero que não suporta ou que não admite corrupção por um governo que teve, inclusive, o seu presidente preso por corrupção e presidentes de partido, do partido dele, muitos ministros presos por corrupção. Esse é o aceitável? Me parece que é uma injustiça isso, aceitar um governo corrupto, abertamente corrupto. Não estou dizendo que é aceitável. Eu estou dizendo que é indesejável, mas nas circunstâncias, melhor do que Bolsonaro. Porque não ter corrupção no governo Bolsonaro, isso aí é um modo de dizer, né? Não tem governo no mundo sem corrupção. Os Estados Unidos mandam para a cadeia anualmente entre 1.000 e 1.100 pessoas do governo por corrupção. A corrupção é uma coisa inerente ao setor público. Você tem que criar instituições para detectar, punir, investigar a corrupção, mas ela não desaparece, né? Mas nesse campo, o que é danoso para o país é um presidente despreparado para entender como funcionam as instituições, para lutar por um programa de governo austero que seja, né? Para ter capacidade de articulação política, de coordenação. No presidencialismo brasileiro, uma função básica e essencial do presidente da República é o de coordenador do jogo político. O Bolsonaro não se dedica a isso, e, portanto, o governo não funciona. Ele se dedica a assuntos periféricos. Ele se dedica a ver frete de caminhoneiro, cadeirinha da criança no automóvel, horário de verão. Isso não são funções do presidente da República, não é? E ele acha que o seu papel é encaminhar o projeto de reforma para o governo. Às vezes ele dá solenidade, ele vai entregar pessoalmente. Segundo o Estadão comentou no editorial, isso não é ser presidente, isso é ser um despachante de projeto. Então, nesse sentido, o presidente, na minha avaliação, não reúne as condições para exercer o mais alto cargo da República do país. Ministro, em relação à situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, a nossa apresentadora Mariana Fante não está no estúdio hoje comigo, ela está nas ruas de São Paulo e nós vamos abordar ainda hoje a situação de 19 milhões de brasileiros que estão passando fome nessa triste realidade pós-pandemia. E eu gostaria de passar a palavra para a Mariana, para que ela possa fazer as suas considerações em relação à sua fala. Mariana, bom dia. Bom dia, William. Bom dia, ministro. Bom dia a todos que nos acompanham pela rede Jovem Pan, Panflix, aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia também, Fábio Piperno e José Carlos Bernardi. Ministro, eu gostaria de fazer a minha primeira consideração ao senhor. Voltando mais à questão econômica, essa é uma agenda que o ministro Paulo Guedes vem fazendo agora, na prática, oposta ao que foi vendido ao mercado financeiro por ele? Bom, em primeiro lugar, eu queria assinalar que eu tenho um outro compromisso. Sim. Então eu teria mais 5 minutos para ficar com vocês, tudo bem? Sem problemas, ministro. Olha, eu posso assim, né? O ministro defendeu com muita ênfase e corretamente o teto de gastos. Ele acusou, como eu disse aqui, companheiros de governo de querer furar o teto. O que ele está defendendo agora é o oposto disso aí. E com pior, para quebrar a lógica. Por isso que muitos analistas estão dizendo que o teto de gasto acabou. Tal como concebido, ele não existe mais, se essa proposta for adiante. Ministro, eu queria aproveitar e fazer, já que o senhor falou dos seus compromissos, eu fazer uma última pergunta para o senhor e pedir ao senhor que, por favor, aproveite esse espaço aqui na Jovem Pan, mas eu queria lhe fazer uma provocação, porque ouvindo tudo que eu ouvi do senhor, a sensação que nós temos é que nós estamos num barco sem rumo. E eu pergunto, o que fazer para colocar esse barco na direção certa e organizar o país para a gente enfrentar as dificuldades que estão por vir?
Olha, William, é o que faz todas as democracias, né? Quando você tem um mau governo, o sistema político, o eleitorado se mobiliza para substituir o líder de forma pacífica, pelo voto, né? É isso que tem que fazer, claro. Isso não tem nenhuma garantia que haverá substituição, porque tem manobras políticas, o uso dos recursos do governo para turbinar a popularidade, como esse caso agora do novo Bolsa Família, mas a atitude tradicional das democracias, quando existem maus governos, governos que põem o país fora do esquadro, governos sem rumo, é substituir em eleições competitivas. Ministro, muito obrigado pela gentileza e a franqueza aqui na participação no Jornal da Manhã, segunda edição. Uma ótima sexta-feira, um bom final de semana para o senhor. Obrigado, Wilmer. Obrigado pelo convite. Foi um prazer participar.